O Internacional viaja para a Venezuela para encarar a primeira das suas decisões nesta semana. Metropolitanos, quinta-feira. Ah, meu amigo, Libertadores, e pode ser inclusive um encaminhamento de vaga. Arangues ainda não está disponível, mas a possibilidade muito grande de no domingo estar entre os relacionados do Mano Menezes para reforçar esse time que busca uma recuperação no Campeonato Brasileiro. E Jorge Henrique, pasmem, entra na lista de credores do Internacional. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações aí do nosso clube e também projetar algumas coisas importantes para essa partida de Libertadores que a gente tem na quinta-feira, também essa partida de Brasileirão no domingo que tem que marcar a remobilização do Internacional no Campeonato Nacional e aí, até mesmo as consequências desses dois jogos para a partida diante do América Mineiro na próxima quarta, na outra semana, definindo a classificação ou desclassificação do Internacional da Copa do Brasil. Tem muita coisa pra gente trabalhar nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo. Também deixa teu like, te inscreve aí no canal. A gente tá chegando a 27 mil inscritos. E eu tô sempre pensando em alguma coisa nova pra gente fazer. A partir dos 27 mil inscritos, eu acho que a gente pode fazer só uma coisa. Definir alguns dias para eu ficar batendo papo com vocês, de repente nos replies, segunda, quarta e sexta, por exemplo, uma meia hora logo depois que saem os vídeos, a gente poder trabalhar umas questõezinhas aqui do Inter. Eu acho que seria bem importante, a gente entender e aprender um pouco mais sobre o nosso clube. Vamos fazer isso? Vamos chegar nos 27 mil e aí a gente aproveita e bate o martelo nessa ideia aí, beleza? Olha só, o Inter viajou agora então, realizou um treino na parte da manhã lá no CT do Parque Gigante, treino fechado, a gente não teve ideia ainda de quem pode e quem não pode entrar no time, mas tem algumas questões importantes. Por exemplo, Luiz Adriano deve seguir como o titular do Internacional, porque o Mano acredita que o Luiz Adriano é o melhor centroavante que o grupo tem no momento. O Mano está muito chateado com o quanto o alemão baixou de produção. O Luca, mesmo entrando bem no segundo tempo, não é ou não tem a confiança do Mano a ponto de ser um titular. E o Pedro Henrique como falso 9 não é a ideia do Mano. O Mano não quer fazer isso. O Mano quer usar o Pedro Henrique pelas pontas. E aí, até tem a possibilidade de o Pedro Henrique ser o titular, uma vez que o Maurício também está fora da delegação por conta desse problema que ele tem no ombro lá do Grenal. Se eu pudesse apostar algum time agora do Internacional na Libertadores, eu iria com Kehler, aqui o Bustos ou o Igor Gomes. Ernest, por que não o Rômulo? Foi bem no Grenal e tal? Não sei, tá? Eu acho que ali no Grenal foi muito mais uma questão de tentar algo pelo lado direito para ser um pouco mais agressivo pelo lado direito do que uma questão de sequência, tá? Eu acho que volta o Bustos. Mas eu não descartaria, de repente, o Igor Gomes por uma consistência defensiva. O Moledo e o Mercado, meio óbvio, mas aí o lateral esquerdo, tem que ver se o René vai voltar a jogar, se ele está relacionado por conta das dores musculares, se não tá o Olara. E aí no meio campo, Campanharo com o Johnny, a linha de 3, Wanderson, Alan Patrick e o Pedro Henrique, e lá na frente o Luiz Adriano. Daí tendo oportunidade no segundo tempo o Depena, tendo oportunidade daqui a pouco, o Inter postou, o Jean Dias do lado do Luiz Adriano, aí tá ganhando muita moral com o Mano Menezes, mesmo que eu acho que ele não tenha qualidade para servir e seguir com a camiseta do Internacional. Também tem o seguinte, o Inter ele tá trabalhando com a questão de ter um executivo e ter um novo coordenador, tá? Não vai ser feito nada às pressas, na correria, tá? Tanto no executivo, que o Inter, se for olhar, pegou só 2 executivos emergentes, a gente pode dizer assim, O Paulo Brax era um cara emergente do América Mineiro, o William Thomas, mesmo participando ali do Atlético Paranaense, também estava no Avaí e tal, não era um cara consolidado, tipo um Alexandre Matos, por exemplo,
né? Então o Inter vasculha o mercado para tentar entender o que pode fazer semelhante nesse sentido. Não vai haver um figurão, tá? Não vai ter um executivo figurão. Mas na questão do coordenador técnico, por exemplo, poderia surgir aí um nome um pouco mais forte. A torcida já começa a dizer, né, o Yarley, o Bolívar, chama um jogador campeão, um jogador que tenha alguma, vamos dizer assim, algum vínculo com o clube, né, alguma ligação com o Internacional. E aí surgem dois nomes, né, dois nomes que, óbvio, estão muito também no imaginário do torcedor, que é o Abel, que está no Vasco e sofrendo muitas contestações lá, e o grande Muricy Ramalho, né, também, que aí já tem trabalho consolidado no São Paulo, inclusive, tá? Esse é um nome que gira muito nos bastidores, porque todo mundo sabe que é difícil o Muricy voltar a morar aqui em Porto Alegre, trazer família e tudo mais. Ele está muito bem alocado lá em São Paulo, né? Ele mora num sítio e tal, ele nem mora na capital, ele mora bem isolado, bem tranquilo, né? Ele mesmo, quando já deu até uma declaração por Voz do Gigante, às vezes uma entrevista, melhor dizendo que fica muito tranquilo, né? Uma área de muito verde, pode caminhar tranquilo. Então, acho que o Muricy seria muito descartado nesse momento por conta das dificuldades de translado e até mesmo dele se mudar para cá. O Abel é o seguinte, gente, ó, essa gestão dificilmente vai trabalhar com o Abel de novo. Tá? Se fosse ainda uma gestão ligada ao movimento Intergrande, em que o Abel tem grandes amigos ali, Fernando Carvalho, Roberto Melo, o Marcelo Medeiros, né? Outros que já passaram pelo movimento Intergrande também, até a gente poderia ter alguma, vamos dizer assim, esperança, tá? Mas o Abel saiu muito magoado do Internacional com essa gestão. Chegou na roda, inclusive, de final, né, de despedida, chamar o presidente Alessandro Barcelos e, na época, o João Patrício Herman de moleque, né? Trataram ele como moleque. Vocês foram moleques comigo porque vocês me trataram como um qualquer, como um moleque. E isso não pegou bem, né? Vocês podem me dizer, não, mas a gente apara essas, pede desculpa, conversa. Assim, o que se sabe nas pessoas que estão ao redor do Abel, que conhecem muito o Abel, todo mundo diz não tem chance. Mas seria um ótimo nome, né? Um baita nome para ser, então, um coordenador técnico, um cara com estofo, um cara que conhece o clube, um cara que é muito respeitado por tudo que ganhou no Brasil e principalmente no Inter, né? O cara que deu a primeira Libertadores, deu o Mundial e tudo mais. Beleza? Mais uma questão que a gente vai ficar de olho, beleza? E assim, ó, hoje o Jorge Henrique teve noticiado, né, inclusive lá pelo lado também lá de São Paulo, que o Jorge Henrique, ele ganhou a última instância, a instância definitiva, tá? No processo que ele colocou trabalhista junto ao Internacional e estava sendo a última instância foi no Tribunal Superior do Trabalho, né, lá em Brasília já. E aí o jogador, né, o atacante que jogou de 2013 a 2015 aqui no Internacional, ele vai rever alguns valores por conta de que o juiz entendeu que os direitos de imagem que ele recebia também contavam como salário. E a partir daí vai vir um efeito cascata, né? Vai bater no FGTS, vai bater no 13º, vai bater nas férias que ele teve e tudo mais. Ele vai ganhar alguns milhões aí do Internacional. O valor é óbvio que não foi divulgado e até mesmo não se pode divulgar porque o processo está em segredo de justiça, né? Então os detalhes ele fica em segredo de justiça e isso é notícia, no caso, né? O Jorge Henrique ter ganho na justiça, então, do trabalho, essa questão do Inter. E aí a gente pode começar até, não digo nem começar, né, mas a gente entende, né, a situação financeira do Internacional. No último mês, agora, nos últimos dias, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para a Gaúcha ZH, por exemplo, e divulgou que em 2022 pagou 40 milhões de reais em dívidas, em questões com ex-atletas e ex-funcionários, né? É claro que ele também faz um meia-culpa, né, de que ele teve que pagar, óbvio, as rescisões dos técnicos que ele errou, de alguns atletas que, no fim das contas, foram alguns erros também, né? Mas ele destaca a questão dos 40 milhões e como isso, obviamente, né, cara, influencia na questão de contratações, na questão de salários, na questão de pagamentos em dia e tudo mais. Só para ter uma ideia, tá?
Olha só que loucura. Escoco, estavam nesses 40 milhões. Anselmo, 2016, né? Ceará, 2016. O Musto, agora na passagem também, na última passagem do Kudê, tá? Também o Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro, só para vocês terem uma ideia, chegou em um determinado momento na sala do presidente Alessandro Barcelos dizendo assim, cara, eu tenho 15 milhões para receber aí, num acordo que havia sido feito por conta do contrato dele também, um bônus que ele ia ganhar e tal, por estar jogando no Internacional em determinados momentos. Então, 15 milhões de reais o Guerreiro ganhou. Tá? Então, era até um dos motivos que eles não queriam pegar e liberar o Guerreiro antes disso, né? Outro cara também, o Guto Ferreira, né? Que também foi demitido ali naquele ano do rebaixamento, naquele ano em que a gente jogou a Série B, e o mais clássico, né, cara, que é o Bruno Sabiá, que é um jogador também que estava aqui no Beira-Rio e sequer entrou em campo, né? Também ganhou trabalhista, também ganhou dinheiro do Internacional. E aí a gente vê, né, cara, que as gestões, elas passam, mas às vezes, e muitas vezes, na verdade, as coisas vão se enfileirando, né? E aí a gente entende por que essa bola de neve é criada dentro do Internacional. Cara, se tu chegou até aqui, te agradecer demais, mais uma vez. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vai lá na KTO e usa o cupom ERNEST, que te dá 20% de free bet para tu botar uns pilinha no bolso e brincar com a gente nessa grande comunidade da KTO, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!